E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês têm ideia de mais ou menos quantos lutos a gente vive ao longo da nossa vida. Vocês já pararam para pensar sobre isso? A gente está falando de mais ou menos 20 a 25 lutos a gente experiencia ao longo da nossa vida. E aí, a gente está falando de alguns que são mais importantes, que são a perda de pessoas que a gente ama muito, mas a gente também está falando de experiências de luto que a sociedade não reconhece, que são experiências, por exemplo, que a gente chama de lutos não reconhecidos, que é a perda de um animal de estimação, o divórcio, síndrome do ninho vazio, para quem já viveu isso, aposentadoria, uma mudança de país ou uma mudança de cidade, o luto dos avós, o luto dos irmãos, às vezes o luto do homem. E como vocês podem ver, tem uma infinidade deles. A gente acumula lutos ao longo da nossa vida, pequenos e maiores, mais importantes. Então, a primeira pergunta é, se a gente está falando que a gente passa, ao longo da nossa vida, uma média de 20 lutos, ou seja, 20 processos de luto a gente enfrenta, depois que a gente perde alguma coisa importante, ou seja, depois que a gente rompe esse vínculo, o que a gente faz com essas dores? Onde que a gente coloca essas dores? Qual é a relação que a gente leva para o trabalho quando a gente traz essa carga de processos de luto que a gente está o tempo todo vivenciando eles? E que muitas das vezes a gente não sabe que são lutos, né? Porque a gente não tem conhecimento, porque a gente não identifica aquelas dores como sendo dores de fato muito profundas. A gente não conhece, a gente não reconhece como dores, como lutos, porque a gente não sabe, e porque a gente vive de fato numa sociedade onde o sofrimento não é permitido. O sofrimento não é permitido, a gente expressar o que a gente sente não é permitido, e de fato o luto não é suportado socialmente. E aí o que a gente faz com todas as emoções e todas as dimensões que são afetadas no processo de luto dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso trabalho ou na escola, em qualquer ambiente profissional?